Ok, então vamos lá. Bom, o objetivo aqui da aula de hoje é a gente rever um pouquinho sobre a lista de exercícios, né? Deixa eu fechar esse WhatsApp, porque senão o barulho vai ficar incomodando. É revisar, então, a lista de exercícios que vocês finalizaram a entrega ontem. Eu percebi que da turma B, muitos ficaram sem entregar, né? Inicialmente, eu vou contar a frequência com essas atividades. Eu estava até conversando aqui com o professor Joilson sobre a questão da frequência, né? Se a frequência vai ser da online, se a frequência vai ser da atividade. Então, assim, tá um pouco aberta essa questão. Então, acredito que na aula que a gente for utilizar para resolver exercícios e tirar dúvidas, eu vou contabilizar a frequência de quem estiver participando da webconferência, ok? A não ser que vocês me relatem antes, se aconteceu algum problema no momento, se tem um problema técnico, né, com a internet, ou previamente você já sabia que não conseguiria participar, ok? Então, vamos manter, assim, bem forte a comunicação, porque senão eu não vou conseguir avaliar cada caso. Hoje, 2 avisaram no grupo que não conseguiriam participar, né? Para você, e aí eu vou sempre fazer junto, como a gente tem um ambiente dividido de turma A e turma B, mas as atividades são as mesmas, as aulas são as mesmas. Então, eu não vejo por que fazer separado. Então, se a gente fizer mais aulas ao vivo, é bom que eu possa utilizar a aula da terça para tirar dúvida de todo mundo também. Então, de segunda para terça, quem já conseguir começar a resolver os exercícios, né, eu posso sanar a dúvida na terça, e aí na quinta a gente tem aula de novo, e na sexta faz a mesma coisa, ok? Eu acho que isso é uma vantagem. Professora, como vai funcionar as notas? Então, Luiz Felipe, eu coloquei lá naquele slide de apresentação e nós vamos ter em alguns momentos atividades práticas avaliativas. Então, essas atividades agora são atividades para porque eu estou relacionando a frequência, a entrega dessas atividades. Em relação às provas bimestrais, eu ainda não sei como é que a gente vai fazer, porque se realmente as aulas retornarem em maio, porque até agora o decreto que a gente tem cancelou todas as aulas até 30 de abril, né? Então, vamos pensar que a gente vai ter um cenário favorável em maio e a gente vai conseguir voltar. Se isso acontecer, no início de maio, a gente tem as avaliações presenciais. Se isso não acontecer, possivelmente a gente faça avaliações online, mas ainda veremos como é que vai ser, ok? Então, a nota dessa disciplina é composta por 40% de atividades práticas, avaliativas, e 60% de uma verificação de aprendizagem, né, que é uma prova escrita e tudo mais. Aí eu vou avaliar durante esse mês como é que a gente faria como é que a gente faria para essa prova acontecer no ambiente. É possível fazer um questionário para vocês responderem as questões, entregar no horário da aula e tudo mais, ok? Então, as notas vão ser fechadas dessa forma. A senhora não tem como tirar dúvidas pelo Moodle, não? Matheus, eu respondi seus questionamentos. A questão do Moodle é que, por exemplo, quando você posta uma dúvida lá no fórum, eu sempre estou criando o hábito de todo dia, ao final da noite, olhar o fórum para ver se tem dúvidas, né? No seu caso, você postou a sua dúvida sábado à noite. Aí, sábado e domingo, gente, nós vamos continuar no mesmo ritmo, né? Teoricamente, sábado e domingo nós estamos em período de descanso, então vamos continuar descansando sábado e domingo. Agora, durante a semana, eu vou olhar todos os dias o fórum lá de dúvidas. Quando vocês, deixa eu ver, eu não coloquei no aplicativo o Moodle do apoio, porque senão quando vocês me mandam mensagem, eu consigo receber.
Mas se for uma dúvida muito urgente, uma questão que você está resolvendo lá, um exercício e tal, me manda pelo WhatsApp. Eu gosto de colocar lá no fórum para, como eu falei, para ficar registrado, né? Até mesmo para que a gente comprove essas nossas ações, de que eu estou ensinando e de que vocês estão estudando nesse período, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho dos slides, vocês podem ir colocando as dúvidas aqui, certo? As fotinhas de vocês são demais, hein? Tem umas boas aqui. Então, vamos lá. Vocês podem escutar alguns gritinhos aí ao fundo, são meus filhos, viu? Porque tá no horário do lanche aqui em casa. Então, vamos lá. Nosso plano aqui é fazer a correção da lista 3, falar mais um pouquinho sobre a estrutura sequencial e fazer algumas orientações sobre a lista de exercícios 4, que eu ainda estou finalizando a elaboração dela aqui e vou postar no ambiente daqui a pouco, ok? Esta correção da lista de exercícios 3 é a lista que vocês pegaram para mim ontem. Tem gente chegando aqui ainda. Para quem não conseguiu acompanhar as últimas aulas, pode mandar depois. Eduarda, me manda essa pergunta lá por mensagem, porque aí eu posso tentar abrir um período, porque tem várias pessoas que realmente não enviaram. Como essas atividades não são atividades avaliativas, eu posso abrir para quem não conseguiu enviar, e eu deixo um período para que todo mundo que não conseguiu fazer isso. Quando for atividade prática avaliativa, a APA, aí não vou abrir, vai ser o período que eu estabelecer, vocês lutem para conseguir cumprir esse período, tá? Bom, então, lá na lista de exercício 3, que vocês acabaram de fazer, eu coloquei, vocês viram que nos 3 ou 4 primeiros exercícios, eu escrevi algoritmos para vocês se familiarizarem com a estrutura do algoritmo, né? Porque na videoaula foi a primeira vez que eu expliquei a questão do comando leia, da questão do processamento e da saída, né? Relembrando lá que a gente viu o comando leia para realizar a entrada de dados. E o comando escreva para realizar a saída de dados. Então, a gente fechou o primeiro ciclo na nossa aprendizagem, né? Que foi a questão da entrada, processamento e saída. Aqui, ó, no exercício 1, as entradas, vocês estão me vendo circular aí, essa parte, né? Toda hora entra gente, mas tudo bem, vamos lá. Então, até a aula passada, todas as entradas a gente havia feito dessa forma. Então, a gente estava pegando um valor e atribuindo a uma variável. Aí, a partir da aula passada, o que a gente fez? Nós substituímos isso aqui pelo comando leia. Nossa, que letra bonita. Pelo comando leia, né? Então, essa foi a mudança que aconteceu para a gente conseguir implementar a estrutura sequencial. Nesse exercício 1 aqui, eu não estou trabalhando isso, aqui é só para mostrar um exemplo. Eu coloquei 3 operações realizadas com esses números, né, com esses valores que foram atribuídos à variável num e à variável den. Então, num recebeu 9 e den recebeu 2. Aí eu coloquei essa expressão ali, que quociente inteiro recebe num dividendo. O próprio nome aqui da variável já está indicando, né, o que o div resolve para a gente. O div devolve sempre o quociente da divisão inteira. A barra divide 2 números, também da mesma forma que o div, porém o quociente é o quociente real, é o valor total que é resultante dessa divisão. E o mod vai devolver para a gente o resto da divisão inteira, né? Então, quando eu divido 2 números, se eu dividir aqui, ó, 9, perdão pela letra, dividido por 2, a divisão inteira para aqui, né? Então, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. Então, isso aqui é o que o div vai devolver como resultado, e isso daqui é o que o mod vai devolver como resultado, né?
que é o resto da divisão, ok? Então, eu coloquei uma tabelinha aqui que a gente vai começar a usar muito essa tabela a partir de agora, que é o que eu chamo de plano de teste. O plano de teste, o que ele é? Uma tabela onde a gente vai colocar todas as variáveis que a gente tem no algoritmo. Ó, aqui eu tenho umas 5 variáveis. E cada linha que eu adicionar nesse plano de teste significa uma entrada que aconteceu e quais resultados que foram produzidos a partir dessa entrada, ok? Então, aí eu estou mostrando que o que a variável quociente inteiro ela recebeu? Ela recebeu 4. Quociente real recebeu 4,5. E o resto recebeu 1. Então, nessa questão, o que será mostrado? Eu escrevi aí por cima, mas vai ser mostrado 4, 4,5 e 1, né? Porque é essa ordem aqui que eu coloquei das variáveis aqui no comando escrevo, ok? Professora, na parte do caractere real, você pode mudar, tipo, se for uma nota de escola. Luiz Felipe, eu não entendi o que você falou de caractere real. A variável caractere guarda palavras, né, letras. Por que você escreveu real, entre aspas, aí? Tipo, se for idade inteiro, idade 1, idade 2. Inteiro, se for idade, o tipo inteiro, idade 1, idade 2, ok. Tipo, se for uma nota de escola. Quando a gente declara lá uma variável, do tipo real, eu posso armazenar, tipo, quando a gente faz o lay, a gente pode armazenar qualquer valor nessa variável. Então, quando a gente tem aqui o plano de teste, ó, uma entrada, uma linha do plano de teste significa um valor de entrada que foi informado, né? Nos próximos exercícios tem mais exemplos disso, deixa eu mostrar. Aqui, no exercício 2, eu já fiz um algoritmo com leia, com cálculo e com escreva, né? Aí a gente já realizou a entrada, processamento e saída. E era realmente isso que o exercício pedia, para falar qual linha representa a entrada, o processamento e a saída. Aqui, ó, na linha 2, a gente tem a declaração das variáveis. Então, percebam que quantidade comprada é uma variável do tipo real. Então, dentro, como conteúdo da variável, a quantidade, qualquer valor real, quando você se leia aqui, leia quantidade, significa que a variável quantidade comprada está recebendo um valor externo. Qual é esse valor? É um valor real, entendeu? Quando a gente faz essa tabela, que eu vou colocar aqui embaixo, no plano de teste, a gente consegue visualizar melhor como é que seria a execução desse algoritmo, certo? A barra aqui do chat não tá rolando, automática tem que ficar baixando, mas tudo bem. Ok, Luiz Felipe. Então, na linha 2 desse algoritmo, a gente tem a declaração das variáveis, na linha 3, a entrada, na linha 4, o processamento, e na linha 5, a saída. A linha 6 finaliza o bloco, né, do algoritmo que começa com início e fim. Então, a resposta aí é 3, 4 e 5, letra B. Eu não fiz o plano de teste para esse exercício, porque não era isso que era pedido lá no exercício. No exercício 3, né, analisa o algoritmo, então aqui também tem um algoritmo. Sempre que vocês forem digitar, a gente vai ter exercício que vocês vão entregar o algoritmo digitado. Aí vocês podem colocar em negrito mesmo as palavras que a gente chama de palavra reservada, né, tá vendo? O início, o fim, o tipo de dado, o comando leia, o comando escreva, para destacar aquilo que faz parte da estrutura do algoritmo. O resto, tudo nós podemos mudar, né? Então, na questão 3, eu pedi para selecionar a opção que mostra o resultado apresentado pelo algoritmo, considerando que as variáveis nota 1, nota 2, nota 3 armazenam após a entrada de dados, respectivamente, 5.1, 4.5 e 7.2. Então, olha só, no meu plano de teste aqui, eu escrevi, conforme eu falei, ó, as variáveis na primeira linha da tabela, então, nota 1, nota 2, nota 3 e média. Aí, aqui eu estou indicando uma execução desse algoritmo. Então, quando a variável nota 1 receber 5.1
a nota 2, 4,5 e a nota 3, 7,2, qual vai ser a média que vai ser atribuída? Qual valor vai ser atribuído à variável média? Então, eu fiz o cálculo, e vocês fizeram também no exercício, e esse valor foi 5,6. Então, para esta execução do algoritmo, a saída vai ser o quê? A média do aluno é 5,6. Lembrando que o comando escreva, ele vai mostrar o que a gente colocar entre as aspas, e o que a gente colocar na variável, a variável que a gente colocar fora das aspas, né, separada por vírgula, vai ser, o conteúdo dela vai ser impresso no local onde a gente indicar, né, no local, nesse caso aqui, logo à frente do E. Então, a mensagem que vai ser apresentada é essa daqui. Então, nesse algoritmo aqui, o plano de teste, por exemplo, se eu pedisse para vocês fazerem um novo caso de teste desse algoritmo, o que nós faríamos? A gente poderia adicionar uma linha aqui nessa tabela e simular novos valores para as entradas, ok? Quando a gente começar a construir programas desses algoritmos, o comando leia, ele vai ser o momento em que o usuário pode informar um valor, certo? Seria, por exemplo, se a gente pensar, você vai acessar seu e-mail. Aí, para acessar seu e-mail, você vai digitar lá o seu login, né, o nome do seu e-mail e a sua senha. O programa que está rodando ali por trás, ele está fazendo a leitura de duas informações, que é o seu usuário, né, e a sua senha para acessar. Isso que o comando leia faz, ele recebe uma entrada externa que vai modificar a cada usuário que utilizar aquele sistema, certo? Seria como input, exatamente, Luciano Godoy. Então, a Lorena colocou só 5,6, porque é isso que a gente tem que observar. Na verdade, foi para a gente aprender bem essa questão de que exatamente o que como escreva é o que vai ser mostrado. Então, se tivesse só escreva média, a variável média, seria mostrado só 5,6, ok? O leia, Luciano, faz o input e o escreva o output, né, que é as saídas. Mas a gente vai ver isso com bastante detalhes lá na hora da programação. Eu nem comentei com vocês, né, durante as aulas eu falei bastante que a gente faria atividade teórica na terça e segunda, e atividade teórica na quinta e sexta, e atividade prática na segunda e terça. Só que com essa mudança da gente trabalhar, né, com o ensino mediado pelas ferramentas, eu achei melhor a gente fazer primeiro a parte teórica da disciplina, né, escrever bastante algoritmo, entender bastante, porque aí a gente tem a chance de meados de maio voltar às aulas e a gente fazer toda a parte prática presencialmente, né, comigo e vocês juntos nos laboratórios. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Se isso não acontecer, a gente vai fazer a parte prática por aqui também, tá? Porque é possível. Eu só não quis poluir demais a disciplina com muita informação e ficar mais difícil à distância mediar isso com vocês. Bom, então, continuando. A letra, no exercício 4, eu pedi para vocês falarem com suas palavras a função do comando leia. Eu ainda vou dar uma olhada no ambiente, eu não consegui corrigir ainda. Mas o leia é o comando responsável por realizar a entrada de dados, dinâmica, né, em variáveis do algoritmo. E a mesma pergunta eu fiz para o comando escreva. Então, o comando escreva é responsável por realizar a saída de dados do algoritmo. Então, o comando escreva, ele pode mostrar mensagem, só uma mensagem, como o exemplo que eu coloquei aí, escreva, boa aula, conteúdo de variável, então eu posso mostrar, escreva média. No exercício 3, se tivesse só escreva média, ele mostraria 5,6. Mas eu posso mostrar também a concatenação, né, de mensagem e conteúdo de variáveis, ok? Então, aí eu estou mostrando lá, ó, a média do aluno é, aí fechou a aspa, vírgula, média, o nome da variável. O nome da variável nunca vai ficar entre as aspas, caso eu queira mostrar o conteúdo da variável. Tudo que a gente colocar entre aspas vai ser impresso, vai ser mostrado exatamente da forma como a gente colocou entre as aspas, certo?
O exercício 6, adorei o exercício 6, não sei se vocês gostaram, mas eu gostei demais dessa ferramenta lá no questionário. Faça um algoritmo para ler o nome e a idade de uma pessoa e exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre anos completos, né, desconsiderar por enquanto anos bissextos, e que um ano possui 365 dias. Então, né, aí com um exemplo, uma pessoa com 19 anos, ela possui essa quantidade de dias aí. Então, a gente precisaria arrastar, né, os quadradinhos lá com os comandos, cada um para a sua linha. Eu coloquei eles aqui. Então, sempre o bloco do algoritmo vai começar com o início. Sempre depois do início, a gente vai ter a declaração das variáveis. Só não ficou alinhado, né, nesse exercício. Mas o alinhamento correto é esse alinhamento que eu estou colocando vocês nos exercícios do código, tá? No slide também tem essa orientação também. Então, primeiro, o início, depois declarou variável, idade de dias. Então, idade é a variável que vai receber a idade da pessoa, e a idade de dias é a variável que vai receber a conversão da idade em anos convertida para dias, né? Aí o exercício pede para ler um nome também. Nome a gente vai ter sempre variáveis, são caracteres, né? Porque o conteúdo da variável nome serão palavras, que vão representar o nome das pessoas. Então, lê o nome e lê a idade. A ordem aqui não tem problema. Nesse caso, só ficou essa ordem porque eu precisava configurar a ferramenta lá de alguma forma. Eu nem me lembro se lá, eu acho que eu coloquei assim, para ler primeiro o nome, depois a idade mesmo. Aí depois o comando, que é o processamento desse algoritmo, né? A idade recebe idade vezes 365. Depois a saída, nome, tá vendo a concatenação aí das variáveis nome e idade dias? Então, primeiro eu queria que fosse mostrado o nome, então coloca a variável, vírgula, abre aspas, continua a mensagem. Você já viveu, fecha aspas, coloca a variável idade, vírgula, e continua a mensagem. Por isso que tem tanto abre e fecha aspas aí, né, nesse caso, ok? E depois é o fim. No exercício 7, aí o exercício 7 era para construir o algoritmo. Então, faça um algoritmo que lê 4 números inteiros, informados pelo usuário, e depois mostra como resultado a média ponderada, sabendo que os pesos são, respectivamente, 1, 2 e 3. Na nossa próxima lista de exercícios, uma coisa que eu vou pedir para que vocês façam também é uma tabelinha, outra tabela. É uma tabela que lá eu estou chamando ela de planejamento do algoritmo. O que é o planejamento do algoritmo? É você definir, a partir da leitura do problema, quais são os dados que eu preciso receber de entrada, qual é o processamento que eu vou precisar realizar naquele algoritmo e qual é a saída. Então, nesse caso aí, o que é a entrada? A entrada são 4 números inteiros, então eu vou precisar de 4 variáveis do tipo inteiro. O processamento é calcular a média ponderada. Como que eu vou calcular a média ponderada? Então, vocês vão pensar sobre isso antes de começar a escrever o algoritmo, para não se sentir perdido na hora da escrita. Porque o que a gente está fazendo nessa tabela? Um planejamento que, na verdade, já é o seu algoritmo, né? Você está pensando em como é que você vai resolver o problema. Depois mostrar o resultado da média. Então, a saída vai ser o resultado da média. Beleza, então, como é que foi lá a proposta desse algoritmo? Então, o bloco do algoritmo vai sempre começar com a palavra início, depois eu tenho a declaração das variáveis, eu declarei as variáveis inteiras, no 1, no 2, no 3 e no 4. Aí, a média. A média é real, né? O resultado de uma divisão vai ser sempre um número real. Então, é incorreto aqui declarar a variável média como sendo do tipo inteiro, ok? Dá uma olhada no chat. Lá no caso daquele exercício anterior, Matheus, pode colocar assim, o primeiro caractere e depois o inteiro. Não tem problema a ordem. Tem uma ordem que eu coloquei lá no exercício, porque não dá para colocar duas opções, mas a ordem não tem problema, ok? Vitor, o que você perguntou em C? Nós não vamos trabalhar agora com a linguagem C, nós vamos trabalhar primeiro o Portugal, ok?
Então, tudo que a gente for escrever de códigos, por enquanto, nós vamos escrever utilizando o Portugal, que é a linguagem para escrita de algoritmos que nós estamos trabalhando nesse momento, certo? Ok. Bom, então, depois de declarar aqui a variável média, a gente vai, então, realizar a entrada de dados. Então, leia no 1, no 2 e no 3. Isso vai fazer com que 4 valores sejam inseridos na variável. E depois, eu vou escrever o cálculo da média ponderada. Como o exercício ele pediu, ele informou 4 pesos, e aí, quando você for lá pesquisar o que é uma média ponderada, você vai descobrir que a média ponderada é o valor de cada número multiplicado pelos pesos, dividido pela soma dos pesos. Então, aqui eu só coloquei no 1, porque o peso da variável do primeiro número é 1. Então, é o próprio número, né? O peso do segundo número é 2, então, num 2 vezes 2, num 3 vezes 3 e num 4 vezes 4. Tudo dividido por 10. Ah, por que 10? Porque é a soma dos pesos, né? 3 mais 3, 6 mais 4, 10. Ok? E aí a média está sendo impressa. Depois finaliza o algoritmo. Depois de fazer o algoritmo, como é que eu vou saber? Ah, eu fiz meu algoritmo, mas eu não tenho certeza se ele está correto. Como é que eu posso ter certeza que o meu algoritmo está correto? Construindo essa tabela aqui, que nós vamos chamar de plano de teste. O que é o seu plano de teste? Simular valores para executar esse algoritmo, ok? Vocês estão vendo essa faixinha aí que o está imprimindo? De interromper, compartilhar. Ah, eu vou ocultar ela. Beleza. Então, essa tabela, que é o plano de teste, ela vai, ó, em cada linha dessa tabela, a gente vai conseguir, deixa eu pegar uma caneta. Em cada linha dessa tabela, a gente vai conseguir executar esse algoritmo. Então, olha lá, na linha do leia no 1, eu posso informar aqui um valor para a variável no 1, eu simulei 7. Num 2, eu simulei 3. Num 3, eu simulei 4. E num 4, eu simulei 8. Para essas entradas, para as 4 variáveis, qual vai ser a média calculada? Ah, eu calculei aqui, né, na mão, ou com a calculadora, enfim, e aí eu observei que a média é 8,6. Ah, ok, então eu consegui produzir uma saída a partir das entradas informadas. Ah, aqui eu tenho na próxima linha um segundo plano de teste. Ah, e se os números forem esses 4 aqui, qual a média que vai ser produzida? Ah, a média produzida foi essa. Então, o plano de teste é uma execução daquele algoritmo. Quando a gente transformar esse algoritmo em um programa, é o que o programa vai mostrar para a gente, vai solicitar para a gente como entradas e vai produzir para a gente como saídas. Certo? Professora, essas avaliações valem nota? Ainda não. Não, ainda não, Maria Fernanda. Só as atividades práticas avaliativas. Nós vamos chamar de APA, as atividades que valem nota, ok? Essas atividades são para aprender o conteúdo, né? Na verdade, elas são tão importantes quanto as APAs, porque se a gente não souber o conteúdo, na hora da APA vai ficar difícil, vai ficar desesperado, correndo atrás de assistir videoaula, assistir gravação, enfim. Então, o mais saudável a gente fazer é acompanhar a disciplina semanalmente, com as atividades, né? Então, se organizem para isso. Bom, no exercício A, vocês acharam que fazer essa tabela aqui, para pensar primeiro, planejar como é que você vai resolver o seu problema, e depois testar se está certo ou não, vocês acham que vai ajudar na hora de fazer o algoritmo? Respondam aí no chat, já que os telefones estão. Sim, né? Beleza. Não, eu não fiz chamada ainda, não. Depois eu faço. Então, beleza. Então, nós vamos usar essa estratégia para as próximas listas. Pelo menos até a gente pegar bem o ritmo. Daqui a pouco, essa tabela do planejamento do algoritmo, vocês já vão não precisar dela mais, porque vocês já vão
ler o algoritmo e já vão entender bem o que você vai fazer como entrada, processamento e saída. Alguns enunciados são muito mais claros, né? Eles já falam para a gente o que você tem que fazer. Vão existir algoritmos que a gente vai precisar, né, se debruçar mais sobre o problema para entender o que você precisa fazer. Mas fazer essa tabela do planejamento ajuda. E o plano de teste vai ajudar você a ter certeza, né, de que aquele algoritmo ali está correto. Okay? Bom, no exercício 8, eu perguntei lá, um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de combustível. Desenvolva um algoritmo para ler o preço do litro do combustível e o valor que o usuário deseja abastecer. Aqui, no enunciado lá, ficou redundante, né, esse enunciado. Eu só percebi quando eu fui colocar ele aqui no slide. Aí aqui eu até mudei, né, porque ele falava porque, na verdade, o valor que o usuário deseja abastecer já é o valor que ele quer colocar no tanque, né? Aí o seu algoritmo tem que calcular e mostrar como saída quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Beleza. A tabela do planejamento. Eu preciso saber como entrada o preço do litro de combustível e o valor que ele quer abastecer. Sempre que a gente falar de dinheiro, dinheiro é um dado que é real, né? É uma informação que é do tipo real, porque ela pode ser inteira ou não. Sempre que a gente tiver esse ou não, eu não posso usar a variável como sendo do tipo inteiro, porque senão qualquer valor que não for inteiro não vai ser permitido ser inserido naquela variável. O processamento, nesse caso, é dividir, né, o valor que ele tem pelo preço do litro. Então, dividir o valor a abastecer pelo preço do litro. E a saída? A quantidade de litros, resultado da divisão que foi realizada. Então, vamos lá. Bom, o algoritmo, início, declarei ele 3 variáveis: valor a abastecer, preço litro e quantidade de litros. Observando aqui o padrão que a gente definiu para a disciplina para nome de variável, né? Palavras compostas, sempre a primeira letra de cada palavra, iniciando em maiúsculo. Então, preço litro e quantidade de litros. Os nomes de variáveis, o mais claro possível, não precisa ser nomes extensos. Você pode abreviar, tipo aqui, quantidade de litros, ficava um nome grande, eu coloquei QTD é litros, ok, mas eu entendo que QTD é uma abreviação de quantidade. Eu chamei a variável, por exemplo, de VA, de valor abastecer. Chamei de valor abastecer, porque está claro que qual é o objetivo dessa variável. Olha só, na entrada, eu estou fazendo a leitura de 2 valores: o valor que a pessoa quer abastecer e o preço do litro, com 2 variáveis. O cálculo vai ser a quantidade de litro, o valor dividido pelo preço, né? Porque aí vou gerar quantos litros vão ser colocados naquele tanque de combustível. E aí finaliza o algoritmo. A gente tem aqui quase que a declaração das variáveis, as operações de entrada, de processamento e de saída. Ah, ok, fiz o algoritmo, mas será que ele está certo? Vou lá fazer o meu plano de teste. Então, o que é o plano de teste? Se eu tiver lá R$ 100 para abastecer e o preço do combustível, vamos supor que é um etanol, e aí o etanol está 2,49 no posto que eu estou. Então, eu vou conseguir abastecer 40,16 litros, né? Que é o resultado da divisão de um valor pelo outro. Ah, o segundo caso de teste. Ah, eu tenho R$ 45 para abastecer. Eu vou colocar agora a gasolina. O valor do litro é 3,89 no posto que eu fui. Ah, então eu vou conseguir abastecer 11,56 litros de gasolina. Vírgula, ponto, né? O ideal é que a gente usar ponto, para a gente se acostumar melhor como a gente vai fazer lá na frente na programação. Ok? Alexander, por que os algoritmos estão diferentes? Ah, então. Espera que vocês estão falando outras coisas enquanto eu estou falando aqui. Deixa eu ver o que vocês estavam conversando. Ah, essa questão aí, vocês... Ah, mas vocês conseguiram resolver na conversa, né? Gente do céu, quem sabe o link para acessar o Moodle? Olha lá, gente, presta atenção. Acordem para as orientações.
Professora, por que os algoritmos são diferentes? A gente não sabe declarar. Então, Alexander, né? O declare, ele foi só naquela lista de exercícios que foi a lista 1, né? Foi só um comando, um comando temporário que eu criei para a gente não precisar estudar os tipos de dados antes de entender, antes de treinar o uso da variável, entendeu? Na aula que está lá no ambiente virtual, eu expliquei isso, que agora a gente está utilizando a estrutura formal do algoritmo, que é proposta pela nossa bibliografia básica, né, pelo livro do Formeloni. Então, esse padrão aí, que não tem declare, a gente tá seguindo agora a regra do Portugal, ok? Esse é um jeito formal. Aquele que eu mostrei para vocês era uma forma informal mesmo, da gente treinar, na verdade, naquele momento, a utilização das variáveis. Isso mesmo, foi um recurso didático que eu usei. Eu posso usar só o plano de teste ou sou obrigada a usar tudo? Boa pergunta. Nessa lista de exercícios que a gente vai fazer agora, na lista 4, você faz tudo, por favor. Nas próximas, eu não vou cobrar como obrigatório fazer o planejamento do algoritmo, porque quando você pegar o ritmo, não vai ser mais necessário o planejamento, ok? Você já vai aprender a organizar ali as informações antes de começar a escrever. O planejamento, ele é legal só para você pensar o problema antes de começar a escrever o algoritmo, porque senão você começa a pensar na estrutura do algoritmo, na seta, no ler, no escreva, o que vem antes, o que vem depois. Se você faz a tabela, você consegue organizar direitinho ali a sequência das ações e o que você precisa fazer, ok? Agora, o plano de teste, ele é muito legal, né? Porque ele vai te dar certeza se o seu algoritmo está produzindo ou não as saídas corretas. É isso. E o exercício no exercício 9, eu coloquei lá, em época de quarentena e pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas, oferecendo desconto. Faça um algoritmo para receber o valor de um produto e escreva um novo valor, tendo em vista que o comerciante está concedendo um desconto de 9%. Ok, então, o que é o planejamento? Eu vou pensar, qual é a entrada? É o valor de um produto, né? Um valor é dinheiro é real, então eu já sei que o valor é um valor real. O processamento, calcular o novo preço concedendo 9% de desconto, né? Então, eu vou precisar fazer uma subtração de 9% do valor do produto lido. Aqui no processamento, tá vendo que eu não estou escrevendo uma expressão, eu estou colocando um nível bem mais alto. O que eu preciso fazer? Na saída, mostrar o novo preço calculado. Beleza. Lá no algoritmo, então, eu vou precisar somente de 2 variáveis. Poderia ter aqui uma terceira variável, desconto. Mas eu fiz o cálculo em uma única linha. Eu vou olhar como é que vocês fizeram lá no ambiente, dou os retornos, ok? Como entrada, eu preciso ler o preço do produto. O cálculo que eu vou fazer é calcular, subtrair do preço do produto, o desconto. Então, o que está aqui entre parênteses é só o cálculo do... Eu estou sem mouse, escrever aqui é uma coisa de louco, mas tudo bem. É o preço do desconto. Esse desconto, tá vendo que eu já fiz 0,09? Por quê? Porque eu não posso escrever aqui 9%. Porque esse símbolo aqui de porcento representa alguma coisa para nós, né? Ele representa dividido por 100. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ele. Eu tenho que pegar o 9, dividir por 100 e colocar aqui o resultado. Ou então, escrever aqui, 9/100. Não teria problema também, não. Ok? Mas a questão aqui é subtrair o desconto do preço do produto, para então achar um novo preço. Ok? Depois mostrar a saída aqui, que seria o novo preço. Pode ser, sim, já 9 dividido por 100 também, certo? Multiplicação, Luiz? O que você perguntou aí? Multiplicação. Multiplicação, o asterisco aí está representando isso para a gente, né? Que eu descobrindo o que se refere 9% de um valor, né? Nesse caso aqui é o valor do preço do produto.
Aqui você podia me falar, eu poderia pegar o produto e multiplicar por 100 menos esses 9? Poderia, eu conseguiria encontrar da mesma forma. Ok? Pode colocar desconto ao invés de 0,09. Então, se a variável desconto tiver recebido antes, e nós fizemos aqui, poderia. Vamos ver. Vou tentar fazer para vocês verem. E, ó, vamos supor que eu tivesse aqui nas variáveis declarada a variável desconto. Depois de ler o preço aqui do produto, vou colocar aqui na frente, linha abaixo. Eu tivesse isso daqui, ó, o desconto recebe o preço do produto vezes 0,09. Então, aqui eu calculei o desconto. Aí, essa linha aqui, novo preço, poderia ser o preço do produto, novo preço recebe preço do produto menos o desconto. Aí, ok. Certo? Mas eu não poderia simplesmente achar que o desconto é 0,09, não. Beleza, Luiz? E aí eu tenho o plano de teste, né, dela. Então, pensando num produto que custa R$100, o novo preço com desconto desse produto, ele vai ser R$91. Se eu tenho lá um produto com 12, que é 12,50, o preço, o novo preço a pagar vai ser 11,38, porque aqui eu tenho 12,50, né, menos 9% de 12,50, ok? Nossa, tem gente chegando. Porque agora a gente declara, já certo. Pronto. Então, vamos lá para o último. O exercício 10, faça um algoritmo que calcule as raízes de uma expressão de segundo grau, supondo que seu delta sempre será positivo e que terá uma raiz exata. Por que essa informação aí, pressupondo? Porque a gente poderia ter resultados diferentes, né? Se o delta é negativo, não existe raiz real. Se o delta é zero, existe uma raiz. E se o delta é maior que zero, existem duas, né? Então, eu estou pressupondo que sempre vai ter, porque essa ação do se para analisar o delta, nós ainda não aprendemos. Nós vamos aprender na próxima aula. Então, na entrada, nesse caso, eu precisaria de 3 números, né? A, B e C. O processamento é calcular as raízes reais da equação. Como é que eu calculo raiz real? Aí eu vou pesquisar antes de tentar implementar. Então, eu preciso primeiro fazer um cálculo de delta e depois as expressões para calcular x1 e x2, né? E depois, como saída, mostrar o resultado das duas raízes. Então, para isso, o algoritmo, a gente precisaria declarar essas 6 variáveis, A, B e C, delta, x1 e x2. Então, esse problema recebe como entrada os valores de A, de B e de C. O delta vai ser B ao quadrado menos 4AC, né? Então, pote de B,2 menos 4 vezes A vezes C. Depois do delta, tem que calcular as raízes, né? Que é menos B mais ou menos raiz de delta. Mas eu não vou escrever menos B mais ou menos raiz de delta na mesma expressão. Então, x1 vai receber menos B mais raiz de delta dividido por 2A. E x2 vai receber menos B menos raiz de delta dividido por 2A. Lembrando que a raiz quadrada, nós vamos utilizar para ela o comando RAD, né? O operador aritmético RAD. Então, a gente tem que linearizar aquela expressão que a gente escreve na vertical, né? No caderno. E aí, como saída, eu vou mostrar x1 e x2, ok?
Até faltou o plano de teste aqui, porque eu ia resolver as expressões e depois não consegui resolver. Mas depois vocês podem fazer o plano de teste desse exercício 10, tá? Esses slides que eu estou usando aqui vão ficar lá na pasta de slide. Esse é o slide 04. Assim que terminar aqui, eu coloco lá. Bom, então, primeira parte dessa webconferência é para a gente falar dessa lista de exercícios. Tá ok em relação à lista de exercícios? Beleza. Eu vou relembrar aqui um pouquinho agora com vocês a questão da estrutura sequencial, né? Na estrutura sequencial, que é essa que a gente está trabalhando, a gente tem esse conjunto de ações primitivas, né? Que vão ser sempre executados de cima para baixo, da esquerda para a direita, da mesma ordem que for escrita. Então, os nossos algoritmos, por enquanto, eles vão ter essa estrutura aqui, né? Começando sempre com o início e terminando com o fim, o bloco, e todas as outras linhas, inicialmente, a gente vai ter, logo depois do início, a declaração de variáveis. Quando o nosso algoritmo, a gente precisar declarar variáveis de vários tipos, por organização, a gente coloca um tipo por linha, né? E depois, o corpo do algoritmo, que são as ações de entrada, de processamento e saída, depois o comando fim, ok? Agora, algumas orientações para a nossa próxima lista. Para a gente realizar um bom treino da estrutura sequencial, a gente vai desenvolver mais uma lista de exercícios. Para facilitar o desenvolvimento e correção dos algoritmos, eu vou deixar um formulário específico para vocês digitarem, dessa vez, o algoritmo, tá? Aí, nesse formulário, eu vou chamar ele de formulário de treino. Então, vocês vão pegar um arquivo do PowerPoint. Se você não tiver o software, né, é um arquivo, na verdade, com slides. Se você não tiver o PowerPoint instalado, pode fazer no Word, não tem problema não. Aí faz uma página para cada algoritmo. Mas aí eu vou deixar esse formulário de treino lá para vocês utilizarem. Para cada exercício, como eu falei, vocês vão incluir na resposta uma tabela de planejamento do algoritmo, o algoritmo e uma tabela do plano de teste, ok? Essa lista eu vou fazer ela com menos, assim, não vou fazer muitos exercícios, porque eu quero dar o feedback para vocês em todos os exercícios que vocês fizerem, para corrigir e verificar como é que está a aprendizagem de vocês. E se eu colocar muito exercício, eu não vou conseguir, né, corrigir de cada um. Aí eu vou deixar depois uma lista de exercícios complementares com muitos exercícios, para vocês treinarem bastante. Aí vocês vão fazer e podem me enviar, em caso de dúvida, em algum exercício que você ficou com dúvida da resposta, certo? Aí nessa lista eu vou colocar alguns exercícios, mas já que exigem mais, para vocês pesquisarem, estudarem, para fazer uma proposta lá de algoritmo, ok? Mas na nossa próxima aula, que vai ser quinta, eu faço a correção de alguns desses exercícios, não vou fazer de todos dessa lista agora, porque na quinta eu vou apresentar um novo conteúdo, tá? Que é a estrutura condicional. Ou então eu vou liberar a atividade prática avaliativa. Eu vou avaliar direitinho aqui ainda o que eu vou fazer para a aula de quinta. Mas por hoje era isso. Aqui, a gente tem aqui o que seria o exemplo do formulário de treino, né? A tabela, que vai ser o planejamento do algoritmo. Então, vocês vão escrever lá o que eu preciso saber de informações de entrada, qual que é o processamento que o meu algoritmo vai fazer, qual que é a saída. E depois escrever o algoritmo e fazer o plano de teste, com pelo menos 2 linhas de execução, né? Com exemplos de execução daquele algoritmo, ok? Então, vocês vão acessar lá no exercício, no ambiente a lista 4. São esses nomes aí, a gente vai usar o slide 4 e o slide 5 para resolver. E aí vocês vão ficar igual esse bonequinho aí, ó. Vai, dorme um pouquinho, vai lá, resolve o exercício, volta, dorme mais um pouquinho, resolve o exercício. Mas não fica muito tempo descansando não, tá, gente?
Tem alguma dúvida desses exercícios que foram feitos agora? Alguém não conseguiu enviar? Se quiser me perguntar alguma coisa, pergunte agora, então, tá bom? Eu queria ter terminado a lista a tempo de vocês resolverem comigo agora aí pelo menos um exercício. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos um, o primeiro aqui, pra vocês fazerem agora, pra gente... Lista 4. Ah, é um algoritmo que até nós fizemos naquela lista 1. Vou colocar ele aqui no final desse slide. Espera aí, só um minuto. Estão vendo ele aí? Luiz Felipe, naquele exercício do desconto, eu subtraí porque o exercício fala que o comerciante estava concedendo um desconto sobre os produtos, né? Então, sempre que a gente tiver que fazer um cálculo de desconto, a gente vai subtrair o valor do desconto. Naquele caso, o valor que está entre os parênteses é o valor do desconto, ok? Gente, a minha tela aqui. Ai, agora estou vendo mesmo que vocês. Então, esse é o exercício 1 da lista 4. Eu faço um algoritmo para armazenar o peso e a altura de uma pessoa. Calcular e imprimir o seu índice de massa corporal. Onde o IMC. Esse exercício aí é super simples, porque ele já tem a receitinha certinha aí do que você precisa fazer, né? Lá nos exercícios, o que vocês vão fazer primeiro? Mesmo que o exercício seja trivial, vão chegar exercícios que não são triviais e essa tabela vai ser muito útil. Então, a primeira coisa que você vai colocar lá, tabela de planejamento. Estão vendo aí? Não estão vendo ainda. Ah, eu finalizei aqui a apresentação, não. Ah, estou tentando fazer aparecer aqui, mas não está dando certo. Essa lista é para a quarta. A lista 4 para quarta-feira, ok? Ah, agora apareceu a tabela de planejamento. Então, o que vão ser os valores de entrada aí nesse caso? Peso e altura da pessoa, né? Processamento vai ser o cálculo do índice de massa corpórea, que ele já deu o cálculo. E a saída é mostrar, apresentar o resultado do IMC. Esse exercício nós já resolvemos, né, naquela lista, na primeira lista que nós fizemos, só que a gente não tinha ainda essa estrutura do algoritmo. Então, nos primeiros exercícios aí, nós estamos treinando mais a estrutura do que o raciocínio lógico, porque os exercícios até agora estão bem simples. Mas nessa lista 4, eu vou colocar alguns que vocês vão ter mais, assim, vai sair um pouco da questão só da estrutura, né? De treinar a estrutura, a gente vai exercitar mais o raciocínio lógico
também. Ah, pelo amor de Deus, velho. Quem tá falando aí? Gente, eu coloquei. Meu computador tá mostrando uma mensagem que não tá me deixando ver essa pergunta do Luiz direito. Na verdade, não, porque o desconto era de 9%. Como é que você acha aí, Luiz? Tem que ser esse cálculo. Escreve aí. Isso, Lorena. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem ele, tirar alguma dúvida, se tiver. Na quinta, se a gente for fazer ao vivo de novo, nós vamos usar a RNP. Achei melhor que essa do Google. Ok? Mas aí, de toda forma, eu mando o link para vocês lá no ambiente, lá no grupo, antes de começarmos. Agora sim. Não precisa entregar agora, Lorena. A entrega vai até quarta mesmo. Eu vou até disponibilizar a lista completa lá depois no ambiente também, tá? Então, Eduarda, lá no enunciado ele pede para mostrar o novo preço. Por isso que o novo preço está recebendo o preço atual menos o desconto. Então, é isso que a gente fez lá, para calcular, para saber a diferença, qual seria a diferença, é que a gente colocou lá entre parênteses, ok? É porque aqui tá falando assim, ó, que é pra... Acabou a aula, gente? Ela caiu. Gente, eu caí aqui, mas já consegui levantar. Mas assim, continuo gravando, depois eu vejo como é que vai ficar o resultado disso. As coisas em tempo real acontecem dessa forma. Por isso que quando eu for explicar conteúdo, eu acho que eu prefiro gravar, porque aí eu sigo bem o roteiro que eu pensei para a aula. E aí, depois da aula gravada, a gente faz um online para tirar dúvida, eu reforçar alguma coisa que vocês não entenderam. Acho que fica bom, né? Assim?
Seria exatamente isso, Gabriel. Nesse exercício, vocês vão achar que, nem precisava colocar, né? Mas vão existir exercícios que esse planejamento aí vai ajudar bastante, ok? Vocês me perguntaram antes da chamada, tem professor fazendo, os professores geralmente fazem uma chamada, acho que fica mais fácil, né, para eu registrar aqui quem está participando. Eu vou fazer também, peraí, vou abrir o arquivo aqui. Eu vou fazer primeiro a turma A. Para as frequências das duas aulas que a gente já coloquei lá no ambiente, atividades, eu vou considerar a entrega da atividade, certo? Como a aula. Vou fazer primeiro a chamada da turma A. Aí vocês vão respondendo aí no chat para mim. Alexander. Aí, né? Chamada online. Alisson. Aí. Aparecido. Não vi entrando. Bernardo. Aparecido tá aí, beleza. Bernardo, Bruno, Matheus, Fabiano. Bernardo não tá, Bruno está. Fabiano Manzan, Gabriel da Silva e Gabriel Melo. Gabriel Silva, ok. Gabriel Melo não falou. Gabriel Melo também está. Henrique. Inclusive, o Henrique não entrou no Moodle ainda. Se alguém tiver notícias, avisa para ele. Igor Henrique, Ítalo, André. Mãe, já pode pedir já. Gabriel Silva, Gabriel Melo. Tá quase acabando. Igor não tá, Ítalo, Jéssica e Jennifer. Ítalo, Jéssica, Jennifer. Jennifer presente. João Paulo e João Pedro. Presente, é o João Pedro. João Pedro. Muito bem, João Pedro. José Henrique, Kessia. José Henrique, ok. Lorena Braga e Luciano. Luciano Godoy presente. Professora, presença, Lorena. Muito bem, Lorena. Luciano e Lorena. Luiz Felipe, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo presente, Luiz Felipe presente. Felipe não está aí. JP é o João Paulo ou João Pedro? João Paulo, né? Marcos Vinícius e Maria Eduarda. João Pedro, JP, não, você falou. Marcos Vinícius, não. Marcos Vinícius, Maria Fernanda, desculpa, falei Maria Eduarda. Tô esperando aí, né, Maria? Maria Fernanda. Murilo e Paulo Lucas. Murilo e Paulo, ok. Rian.
João Pedro. O João Paulo não está presente, né? João Paulo, Rian e Rian. Paulo Lucas. Ah, Bernardo tá aí. Peraí, então, Bernardo. Paulo Lucas tá, Rian não falou nada, né? Ah, não gostei dessa chamada assim, não. Vou pensar outra forma. Vamos lá, turma B agora. Abílio tá aí, né, Abílio? Bruno Ramalho. Denis e Eduarda Vitória. Denis, Eduarda. Eduardo tá aí. O Bruno nem estava sabendo da aula, tô falando com ele agora. O Bruno não tá no grupo, Eduarda? Será que está para ele entrar e acompanhar as mensagens? Eduarda e Denis. Eduardo, Gabriel e Emanuel. Presente. Gabriela Lima e Gabriel Vidal. Gabriela presente. Bruno, depois você escuta a gravação, você acompanha a gravação, ok? Gabriela, ok. Gabriel não está. Jaques e Jean. Jaques, ok. Jaques, eu senti sua falta lá nas aulas. Bom que por aqui você está presente. Jean não respondeu. João Augusto e João Victor. Todo mundo aí. João Augusto. João Victor. Lucas de Almeida e Luiz Carlos. Lucas Almeida presente. E Luiz Carlos. Matheus Felipe, Matheus Rego Cruz. Matheus Felipe presente. Matheus também presente. Bom, e aí, enfim, Moisés Eduardo e Natália Araújo. Natália está presente. E Moisés? Moisés não está. Pois é, Bruno, eu avisei lá no grupo mais cedo que hoje a gente faria uma aula online, talvez você não acompanhou, mas você está no grupo, né? Confirma aí, se você... Ah, beleza, então olha lá, acompanha. Cria sempre o hábito de antes do dia da aula, dar uma olhadinha de manhã, porque eu posso ter enviado lá alguma mensagem, ok? Gente, a nossa aula durou quase o horário mesmo da nossa aula presencial, hein? Eu vou liberar, então, até mais tarde, a lista lá para vocês. Vou terminar ela aqui agora e já faço a postagem, certo? Então, é isso. Agradecer a participação de vocês. Obrigada pela atenção. Até logo. Fiquem bem. Os slides eu vou colocar lá também, tá? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde. Todo mundo contribua aí com as orientações para a gente não disseminar tanto esse vírus e voltar à nossa vida normal logo, né, gente? Boa semana. Essa semana tem feriado, não resolve muita coisa, mas tem feriado. Feriado diferenciado esse